Muitas pessoas acabam não dando muito valor para formação, o estudo da língua portuguesa, né, no nosso país. E isso é algo fundamental para, inclusive para construção, a formação da personalidade. Eu fico perplexo de saber que poucos psicólogos dão valor a isso e poucos debatem isso publicamente. Eu já tinha falado em outras exposições sobre a importância dos psicólogos se voltarem a algo básico na psicologia, que é a simbologia da nossa profissão, o tridente, né? Que psicólogos devem se importar com a questão biopsicossocial. A maior parte dos psicólogos acaba se importando mais com a questão puramente psicológica, das interpretações, das análises de um paciente, de um indivíduo. Uma outra pequena parte se importa com a questão social do meio, né? Mas se restringe a isso, ao estudo da parte psicológica e social, a parte biológica pouco se fala. Um psicólogo não pergunta questões fundamentais, não costuma perguntar, por exemplo, o padrão de sono do paciente, alimentação do paciente, simplesmente ignora. E aí tem essas outras questões que são extremamente importantes, então nem se fala, como, por exemplo, a função da linguagem. Uma pessoa que não sabe se comunicar direito, se expressar direito, ela não sabe sequer pensar direito. Então não admira que as pessoas hoje em dia levem uma vida tão caótica, tão desordenada, que pensem uma coisa de uma maneira errada, interpretem de uma maneira errada. Eu sinto algo e tomo uma decisão contrária, depois me arrependo de novo. É assim que as pessoas estão vivendo hoje em dia. E confusões mesmo, confusão. Quando eu vou tentar verbalizar o que eu sinto, verbalizo o contrário daquilo se você for pesquisar realmente a etimologia da palavra. Eu sei que para algumas pessoas que podem estar escutando essa exposição, elas vão estar discordando, né? Como que a pessoa não sabe dizer nem o que sente? Mas eu já atendi pessoas de todas as classes sociais, então é óbvio que eu vou estar fazendo essa exposição para pessoas de uma cultura mais elevada, para que elas realmente tenham a capacidade de entender o que eu estou falando, mas é uma análise de certa maneira mais para culturas mais baixas, que é aí que a gente observa todas essas questões que eu estou dizendo, ou até na cultura de massas em geral, né? E como eu falei, eu já atendi pessoas de todas as faixas sociais, culturais, já palestrei para pessoas de diversas faixas culturais e é impressionante como, por exemplo, você está querendo dizer A e por esquemas mentais, é muito importante que os psicólogos entendam essas questões, né? Por esquemas mentais, por pensamentos automáticos, elas interpretem completamente ao contrário. Você diz A, elas entendem B. Ou você está dizendo, agora eu vou dar o exemplo tal, fulano pensa assim, você só está dando exemplo, você não pensa daquela maneira. E a pessoa pega e entende que você pensa daquela maneira. Ou se não, elas pensam em binômios, né? Um pensamento binário. Se você está defendendo A, significa que você é contrário a B. Né? São todas as questões aí de má formação da linguagem, né?
Antigamente no Brasil se falava muito sobre analfabetismo, pessoas que não sabem ler nem escrever. Hoje em dia se fala mais sobre analfabetismo funcional. As taxas de analfabetismo caíram, mas hoje em dia tem muito mais pessoas, né, que sabem ler e escrever. Teve toda uma questão aí, principalmente nos anos 90, políticas públicas voltadas para isso, que os pais devem obrigatoriamente levar, matricular os filhos na escola. Eles precisam, senão você é até passível de denúncia no Conselho Tutelar. Mas, em contrapartida a essas políticas públicas, outras políticas, em termos pedagógicos, foram inseridas nas escolas, na maneira que você alfabetiza crianças, na maneira que você ensina essas crianças, o modo como você ensina essas crianças a serem alfabetizadas mudou. E aí a gente pode fazer diversas críticas, né, a esse novo modelo adotado. Eu já fiz algumas críticas públicas quanto a isso. Foi mal interpretado. Essa em função do psicólogo também se importar com questões pedagógicas, né, e vou explicar por quê. E, enfim, isso envolve também, como quase tudo agora, ultimamente envolve bastante políticas e ideologias, né? Para as questões dessas mudanças até na base pedagógica, da maneira como você ensina as pessoas, né? E aí, voltando à questão do analfabetismo funcional, é aquela pessoa que sim, sabe ler e escrever, mas ela não sabe interpretar um texto. Ela acabou de ler a frase para você e você pergunta o que quis dizer, o que isso quis dizer. E ela não sabe dizer. E também tem aquela questão das pessoas que têm vergonha de dizer que não sabem, que não entenderam, né? Alguns casos também arrogância intelectual, um certo orgulho também da ignorância. Alguns autores do passado se detiveram mais nessa questão, né? Não me recordo se foi Machado de Assis ou Lima Barreto, ou os dois trataram dessas questões. E a pessoa, né, se ela não sabe, então ela inventa, né, cria algo na cabeça, né, por isso que saem as interpretações mais absurdas do que você estava dizendo. E a gente vive uma verdadeira epidemia de analfabetismo funcional no Brasil. E é fácil de verificar como pessoas, elas passaram pelo ensino fundamental, médio, e se formaram na faculdade, no ensino superior, e elas continuam sendo analfabetas funcionais. Inacreditavelmente, né? São advogados, médicos, etc., que se você pede para elas interpretarem um texto, uma notícia, elas não sabem, elas não entendem o que está escrito ali. E diversos estudiosos da mente, né, demonstraram que, ao contrário do que você imaginava, os analfabetos funcionais, eles não só não entendem o que eles acabaram de ler, como se você explicar para eles, olha, isso quis dizer aquilo outro, uma exposição, uma palestra, algo parecido do que a gente está fazendo agora. O que, por exemplo, o Frederico acabou de dizer, eles também não vão entender, nem o que você disse, o que você falou. E aí que se chegou a essa conclusão de que o analfabeto funcional, ele não sabe pensar, ele não tem estruturas psicológicas formadas para elaborar um pensamento, sabe, ter uma ideia, uma tese, uma antítese, e aí você chegar numa conclusão. É como se houvesse uma espécie de falha num circuito. Ele está pensando, sabe aquela questão do fio da meada que se diz popularmente? Eu penso isso, logo estou pensando aquilo, logo estou pensando aquilo, e a conclusão é essa. Eles não têm essa capacidade, o analfabeto funcional.
né? Ou seja, então realmente eles não sabem pensar. E o que a gente entende então é que se uma pessoa ela não tem o domínio da linguagem, não sabe escrever, logo todo o universo de pensamento, de emoções, sentimentos, tudo isso vai estar comprometido. É, posso citar diversas causas, né? O que que isso pode gerar, trazer, né? Mas vou destacar algumas. Além de você não conseguir assimilar uma alta cultura, você sempre vai ficar preso ali naquela cultura de massa, né? Seja novelas, música de massa, etc. Sempre vai estar preso a essa cultura um pouco mais baixa. Você vai ter um mundo interior relativamente mais pobre, né, do que os demais. Toda a sua capacidade crítica vai estar comprometida. Tem gente que pensa, né, que você ser uma pessoa crítica com a vida, com a sociedade, é simplesmente... Você vê de novo esse problema da linguagem, né? Crítica, criticar, né? Ou seja, então eu sou uma pessoa crítica, eu sou uma pessoa que vive falando mal da sociedade, das pessoas ao meu redor, né? Criticar não significa você ser uma pessoa que sempre procura o negativo, o ruim das coisas, né? Uma pessoa crítica é uma pessoa que sabe diferenciar, discriminar o que é bom, o que é ruim, o que tem qualidade, o que não tem qualidade. Isso é uma pessoa crítica, né? Por exemplo, eu posso fazer uma crítica sobre, sei lá, sobre uma novela e nessa crítica conter todas as qualidades dessa novela, tudo que é bom nessa novela, um comparativo da novela A em relação à novela B, né? Ou seja, pode ser uma crítica positiva ou construtiva, né? Entende? Então tem essa questão, por exemplo, quando você tem uma cultura baixa, você não domina a língua, você não sabe nem a raiz das palavras, né? O que o autor original, o que os pais da língua quiseram dizer com essa palavra. E aí você, por exemplo, começa a ter uma interpretação diferente para a palavra e você começa a usar essa palavra num sentido diferente do sentido original. Seu círculo social, né, seus amigos, porque você vai começar a reproduzir isso. Também, talvez, muito provavelmente tem uma cultura tão baixa quanto a sua e vai começar a reproduzir aquilo naquele sentido. E isso pode virar uma moda cultural, né, uma moda cultural daquela tua época ali, que pode durar, sei lá, 5, 10 anos. E aí depois passa 5, 10 anos para frente, as pessoas dão um terceiro significado para aquela palavra, elas dão um quarto significado para aquela palavra, vai avançando mais uma geração, avança uma quinta geração que quer estudar algum texto de, sei lá, vamos supor que um cara quer estudar um texto dos anos 2000, ele tá em 2030. Ele vai pegar, ele vai ler ali aquele texto, ele vai talvez interpretar como um cara de 2030 interpreta aquela palavra. Ou seja, ele já não vai entender aquele texto, vai dificultar os estudos daquela pessoa. Hoje em dia há uma aceitação maior para essa questão da ignorância, né? Teve o acordo ortográfico que foi muito criticado porque as pessoas falam, né? Pô, como você é contra o acordo ortográfico, como se fosse uma coisa que é nova, uma coisa que você quis mudar uma língua centenária, já é milenária, etc., que seja. Sendo que ao longo da história já teve diversos acordos ortográficos, aí, diversas mudanças. Antigamente escrevia farmácia com PH, agora escreve com F. Então você é contra. Mas acontece que a última reforma ortográfica que a gente teve foi completamente diferente. Foram coisas assim que não houve um consenso para essa mudança, né? E parece que houve uma espécie de premiação à ignorância, porque, vamos supor, as pessoas falavam absolutamente errado a palavra, de verbalizar, de falar errado a palavra, eles quiseram adotar aquilo como
norma oficial da língua, né? Horrível. Então a gente percebe aí como está havendo um empobrecimento e está sendo aceito. Hoje em dia acontece de, por exemplo, na primeira capa de um jornal, várias pessoas apontaram isso, tem erros ortográficos no jornal, na primeira capa, na primeira manchete. Hoje em dia, você já admite livros aí que, por exemplo, a palavra quer dizer alguma coisa, o cara usa a palavra no modismo e aceita publicado o livro. Então a gente está numa posição aí bem delicada aí, como eu falei, em que aquele exemplo que eu disse, de que um cara, por exemplo, ele pega um livro de hoje e daqui 30, 40 anos ele vai pegar o livro aí, ele não vai entender por causa dos modismos da linguagem, né? As editoras estão aceitando. Vocês estão entendendo? E isso vai gerando aí uma sociedade, uma juventude cada vez mais e mais, para falar o português claro, burra. Que não se entende, que não se compreende a si mesmo, a sociedade que ela está inserida ali, e vai dificultar o entendimento das gerações anteriores, né? A compreensão das gerações, aliás, posteriores para com ela, né? Então, a gente está numa posição delicada. Como eu falei, uma pessoa que não domina a linguagem, ela não entende, ela não compreende si mesma. Vai dificultar também o trabalho de pessoas que trabalham com a mente, de psicólogos, com toda certeza. O debate público está empobrecido em relação a isso. Eu lembro que, sei lá, 2, 3 anos atrás, houve um debate público no Congresso Nacional, numa CPI, em que uma pessoa falava, eu disse tal frase, o outro disse, não, você quis dizer com essa frase tal coisa. E o cara, não, eu quis dizer isso. O outro, não, você quis dizer aquilo. E ficou naquela conversa, num bate-boca interminável. E a gente vê como as pessoas não conseguem nem verbalizar o que elas estavam querendo realmente dizer naquilo, sabe? Elas constroem a frase de uma maneira errada e não sabem se expressar, né? Lembro também de um caso de uma jornalista do SBT, em que ela estava... Ela é aqueles jornais opinativos que você dá a notícia e depois o âncora do jornal ele dá a opinião. E aí essa jornalista, ela deu a opinião dela, falou, olha, o cara cometeu esse crime e é compreensível. Ela quis dizer, eu entendo as causas que levou o indivíduo a cometer o crime, né? Entendo isso, mas não significa, com a palavra compreensível, é que ela está endossando aquele crime, que as pessoas devem cometer aquele crime. E aí o público, né, já começou a pedir a cabeça dela, a demissão dela, né? Ou seja, tudo porque não dominam a linguagem. Um exemplo clássico que eu posso dar também, se não está ficando muito claro o que eu estou dizendo, por exemplo, até essa questão do nosso presidente da República atual, né? Que as pessoas chamam ele de mito, né? E isso já é um modismo cultural, né, de agora. Por exemplo, um mito é uma pessoa que... Você pode usar essa palavra querendo dizer, olha, é uma pessoa falsa. Isso é um mito, não é verdadeiro, né? Mas as pessoas, né, foi especialmente um grupo de jovens, aí depois isso começou a se reproduzir, hoje em dia já é aceito já com esse novo significado, né? Não, um mito, uma pessoa mitológica que fez algo extraordinário, muito bom. É isso que eles estão querendo dizer quando chamam de mito, né? E não como algo negativo, como uma pessoa falsa, por exemplo, né? E daí só estou dando exemplo, tá, pessoal? Não estou endossando o presidente da República, ou falando mal, ou falando bem, entendeu? Só um exemplo de modismos de linguagem. Posso dar outro exemplo. O exemplo, por exemplo, como nós chamamos
uma pessoa negra, afrodescendente, no Brasil. E isso você verifica em filmes antigos, né? Quando você vai retratar uma pessoa racista, o cara lá tá, que é uma imbecilidade, né? Então ele pega, ele vai chamar a pessoa para diminuir essa pessoa negra, ele vai falar negro, negro, você é negro, né? Como se fosse um demérito, algo ruim. E aí, no movimento negro daquela época, dizia: não, olha, você não pode chamar um negro de negro porque isso é errado, isso é muito feio. Você tem que chamar de preto. Depois você pega um filme de uma outra época e aí o cara tá usando a palavra preto como xingamento. Preto, você é preto. E aí o movimento da época fala: não, não pode falar, chamar preto, tem que chamar negro. Então você vê essa questão do modismo, né? Uma hora é correto chamar de negra, outra hora é correto chamar de preto. E você nunca sabe, né? Qual é o certo e qual é o errado, né? Segundo o politicamente correto daquela época, do modismo cultural daquela época, né? Então as pessoas ficam um pouco confusas, né? Uma pessoa de, por exemplo, de outras épocas, como uma época atual agora, né? O que que é certo, o que que é errado, o que que ele estava querendo dizer ali naquela época, né? Bom, esses aí são exemplos de modismo. Aliás, tem outro exemplo que eu posso dar, um exemplo pessoal que aconteceu comigo. Obviamente que na época que eu estava solteiro, né? Uma vez saí com uma moça que ela tinha pele bem misturada mesmo, assim, sabe? Uma pele que eu nem considero parda, mas a gente pode colocar assim, a termos de exemplo, né? Uma pele meio morena, mas eu não considerava que era uma moça negra de fato, né? E aí eu falei pra ela: você é uma morena muito bonita. E aí ela já falou com orgulho: não, não sou morena, eu sou negra. E obviamente quando você chama alguém de morena ou de loira, você está falando do cabelo, né? O cabelo dela era preto, afinal, né? Que é outra questão também da confusão da linguagem, né? Porque se fosse uma negra loira e eu falasse você é uma loira muito bonita, ela agradeceria provavelmente, né? Quando a gente está falando de loiro, morena, a gente está falando do cabelo. Se eu tivesse especificado, né? Estou falando da sua pele morena, é muito bonita, aí já seria outra história, né? Então tem isso também. Das pessoas nem saberem, né? Como eu falei, o que você está querendo dizer, né? De fato. Bom, tem outras questões aí que eu poderia tá levantando aí inúmeras outras questões da importância do domínio da língua e eu não vou me furtar a falar sobre entrar um pouquinho, né? É também polêmico essa questão em questões teológicas também, né? Da religião. Eu acho que os psicólogos têm que se preocupar assim com isso e há também uma má interpretação porque muitos psicólogos brasileiros acreditam que você não pode em absoluto falar de religião. O que você não pode fazer é doutrinar pessoas para uma religião. Por exemplo, eu sou um psicólogo católico e vou fazer com que meus pacientes também se tornem católicos. Eu sou um psicólogo evangélico e vou fazer meu paciente virar evangélico. Isso não. Mas é importante que você saiba qual é o papel da religião na vida do paciente, respeite essa religião e veja se ela é uma religião que vai trazer um equilíbrio emocional para o paciente, então você deve até estimulá-lo, é, 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 compreender todas essas questões da importância da religião na vida dele, né? E eu vejo como é importante que você domine a língua, até mesmo para que você leia os livros sagrados da religião, né? Como, por exemplo, a Bíblia. Como você vai compreender, por exemplo, a Bíblia, né? Que está escrito lá, se você não domina a língua.
Aí tem diversas questões, debates teológicos, né? Não, é importante ser uma pessoa de bom coração, porque uma pessoa às vezes muito culta, muito sábia, muito inteligente, né? Vamos colocar assim. Ela não tem bom coração e é lógico que ele vai estar agindo a contrário à Bíblia. Concordo, mas você também não pode ser uma pessoa de bom coração e também ser inteligente e ter uma compreensão ainda maior, mais avançada das escrituras que está escrito na Bíblia, né? Então, retomando, eu tive que dar uma parada, mas vamos retomar a exposição aqui. Bom, então isso me recorda até um caso de um, de um pastor de uma cidadezinha. Isso até aconteceu na TV, apareceu na TV e dá para ver que não foi armado, que a população local lá da cidadezinha do interior, elas confirmaram isso, né? Que um autoproclamado pastor lá, ele saía com todas as fiéis ali, as mulheres dos fiéis ali da cidade. E ele dizia com orgulho isso, não era algo que ele escondia, e ele sempre citava a passagem da Bíblia que estava escrito adulterarás. E aí ele falava todo orgulhoso, significa que nós temos que sair com a mulher do irmão. E demonstraram depois, né, que não foi algo armado, dava para ver ali que ele realmente não soube interpretar o texto, né, onde dizia não adulterarás, ele entendeu para adulterar, né. E quando a gente conversa com alguns religiosos acontece a mesma coisa, né. Você vê que, por exemplo, quando são passagens literais da Bíblia, eles não interpretam de uma maneira literal, e está claro que é literal, mas eles tentam buscar um significado oculto. E quando a passagem se trata de uma metáfora, que tem uma sutileza, um significado oculto, por assim dizer, atrás, eles não conseguem compreender. A metáfora é entendem de uma maneira literal. Ou seja, tudo isso depende da interpretação de texto, depende de você não ser um analfabeto funcional, depende de você dominar a língua. Então, olha só quantos prejuízos isso pode te trazer. Bom, pessoal, eu tratei um pouco da questão política e eu vou finalizar deixando essa reflexão política que tem a ver, sim, com a psicologia, com a filosofia e tudo mais. Que é essa questão de que eu já também expus isso publicamente, que vamos supor que você tem uma empresa, você é dono de uma empresa, isso é muito comum de acontecer se você for um grande empresário. Se coloque nesse papel. E você tem tantas empresas que você não vai gerenciar uma por uma pessoalmente, você vai contratar um gerente, um administrador. E você então vai pedir o balanço dessa empresa, quanto essa empresa lucrou, se ela teve lucro ou prejuízo. E você vai ver o balanço e vai estar que você teve prejuízo. A empresa não atingiu o lucro que você gostaria. Você vai ter uma reunião com esse gerente, e o gerente vai chegar para você e vai dizer que você precisa de mais, que eles precisam de mais dinheiro, que você precisa injetar mais dinheiro na empresa, que se você injetar mais dinheiro nessa empresa, os lucros vão aumentar. Aí a empresa vai começar a ter resultado. Então vamos supor que você de boa fé vai lá e realmente atende o pedido do gerente. Você vai lá e injeta mais dinheiro. Se você tinha, sei lá, você injetava 100 mil reais todo mês, você passou a injetar 200 mil reais. Mas aí vai ter o balanço do mês seguinte e não vai atingir a expectativa, vai continuar tendo prejuízo a empresa. Então, mais uma vez, você vai cobrar resultados do gerente e ele vai falar, não, aqui o investimento não foi necessário, você precisa investir mais dinheiro, colocar mais dinheiro na sua empresa.
Em vez de você nos dava 100 mil, em vez de colocar 200 mil, depois passou a dar 200 mil, a gente vai querer 300 mil. E aí vai chegar no próximo mês e aí vai continuar dando prejuízo. O que você vai fazer como dono dessa empresa? Você vai continuar injetando cada vez mais e mais dinheiro ou você vai trocar o gerente? Porque talvez trocando o gerente você vai mudar os métodos de gerenciamento da empresa, de lidar com os funcionários, a produtividade e tudo mais. A escolha mais sensata, obviamente, é que você mude de gerente. E na população, na sociedade brasileira atual, o que a gente percebe é isso. É que toda vez que acontece um debate público, a tônica, o ponto principal que todo mundo fala é que você precisa de mais investimentos na educação. E aí qualquer coisa, qualquer problema, o analfabetismo funcional está aumentando, mais investimentos na educação. É um debate público sobre como é importante a tecnologia aliada ao ensino. Então o que precisa? Mais investimentos na educação. Tudo é mais investimentos na educação. E será que não está tendo mais investimentos na educação? Sim, se você for pesquisar, está tendo cada vez mais investimentos na educação ao longo de todos os governos passados, anteriores, está tendo mais. Mas mesmo assim não é o suficiente. Não é como deveria ser. Percebe como se casa, como se liga com o exemplo que eu acabei de dizer? E eu posso concordar até que não é o ideal, o investimento que se faz na educação, poderia se investir mais. Poderia se modernizar mais as escolas, ter mais acesso a equipamentos eletrônicos, a computador, a lousas eletrônicas, a notebooks. Só que, como o exemplo que eu dei na empresa, se você já está ensinando da maneira errada, por que é que você vai investir mais naquela empresa? Por que é que você vai achar que vai fazer alguma diferença tão grande assim? Se eu estou ensinando errado, mas eu vou passar a ensinar errado com o computador, vai melhorar. Eu estou ensinando da maneira errada, mas se eu tiver um tablet aqui na minha mão, eu vou continuar ensinando da maneira errada com o tablet na minha mão. Em vez de estar escrito na lousa, vai estar escrito no computador. Estão percebendo? E é isso que está sendo pregado no Brasil atual. Em todos os debates públicos, a tônica é essa. Né? Eu soube que mudou o método de alfabetização. Hoje em dia tem escolas que não falam mais, não tem mais aquele método, por exemplo, da junção silábica. Beabá, beé, beibi. Agora é outra coisa. Mas o método anterior, de antigamente, funcionava. Eu fui alfabetizado perfeitamente em escola pública. Se você pega uma geração passada, eles sabem falar melhor do que a geração atual. Escrevem melhor e se comunicam melhor. E como eu falei, houve essa mudança da maneira de ensinar. Ou seja, não precisa ser um gênio para perceber que a maneira atual é pior do que a maneira anterior. E por que você vai dar mais dinheiro para ensinar da maneira atual que é inferior à maneira anterior de se ensinar? Eu gostaria de ver mais investimentos na educação, com maior acesso à tecnologia, da maneira que era ensinado antigamente, de uma maneira eficaz. Ou que se não se cria uma terceira via melhor. Mas se você for comparar os dois métodos, percebe? Então é por isso que eu sempre pregava e preguei quando eu tive que falar sobre esse tema, que eu percebo que o candidato político ele é ruim quando você pergunta alguma solução, alguma questão de educação e ele vem com um chavão. Isso é um chavão, é um bordão. O cara não está pensando muito se ele fala isso, ele só está repetindo que nem um papagaio o que todo mundo já diz. É que precisa-se de mais investimentos na educação. Sabe, não quando o cara começa a realmente dar soluções, ou ele é um pedagogo que ele sabe o que ele está falando, ele é um pedagogo que ele não é um pedagogo que repete o que a corrente atual diz, o que já está estabelecido, mas ele é um pedagogo, por exemplo, que ele compara os diversos métodos de alfabetização, os diversos métodos de ensino e faz uma crítica pontuando quais são os pontos positivos e negativos de cada método e qual, para se chegar a uma solução, a um ideal do qual o método melhor.
para se ensinar às crianças brasileiras, entende? É isso que eu estou querendo dizer. Eu queria ver um debate mais aprofundado, mais sério, mais crítico, mais inteligente, do que simplesmente a busca por mais dinheiro, por mais investimento nisso. Você vai investir num negócio que está dando errado e jogar um dinheiro fora, o dinheiro pelo ralo, né? Então, eu gostaria de terminar com esse tipo de reflexão aqui no fim da minha exposição. É isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.